Olha só, Rui, eu queria conversar sobre o quadro para a Câmara dos Deputados. A gente vai ter 6 meses animados aí, né? Ontem o Tarcísio esteve aí, falou que na reunião do Colégio de Líderes só se falou em emenda, ninguém falou de dosimetria, só se falou em emenda para curral eleitoral para esses próximos 6 meses. Mas tem pauta aí para debater, né? Escala 6x1, o próprio projeto de anistia para o Bolsonaro. Eu queria que você fizesse uma avaliação do quadro de como está a Câmara dos Deputados para esse primeiro semestre. Bom, primeiro eu quero aproveitar para dizer o seguinte: vai ser uma campanha muito difícil, tem que ser uma campanha quente, com gente na rua. O Lula é paz e amor, mas a campanha vai ser de guerra. Então, nós temos que colocar pautas que dialoguem com a maioria da população e com a classe trabalhadora. Essa história, tem uma nova classe trabalhadora. Vocês viram duas greves gerais na Itália, uma marcha das tochas em Cuba que está sendo sufocada, mas milhares e milhares de jovens nas ruas apoiando o governo contra o imperialismo americano e o bloqueio. Conseguiram agora, inclusive, tirar os 20 mil barris que o México mandava para Cuba. É um quadro desesperador e o povo está na rua solidário. Nós temos que ter gente na rua aqui. Inclusive, as poucas vezes que a gente conseguiu isso, barrou a PEC da bandidagem e vai segurar essa farsa da dosimetria também. Então, as emendas entram nesse bolo aí. Eu acho que nós temos que achar uma alternativa para as emendas. Eu sou beneficiário, porque não adianta uma atitude individual dizer não faço emenda e o outro vai pegar, não vai voltar para o tesouro. Então, tem possibilidades de fazer um plebiscito sobre isso, propor, se eu for eleito, eu quero consultar a população sobre isso. Segundo, tem projetos de orçamento participativo prontos na Secretaria-Geral. O Boulos começa a estudar essa possibilidade. Já houve experiências de emenda popular, orçamento participativo, já teve aqui na capital com a Marta, teve em Porto Alegre, teve no Rio Grande do Sul. Nós temos know-how sobre isso. A Constituição diz no artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Isso era até 88. Em 88, todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. E através de representantes eleitos. Pois bem, como é que exerce diretamente? Plebiscito, referendo, iniciativa popular legislativa, que é uma dificuldade, porque para fazer a lei do povo, você coleta assinatura à mão ainda na era da internet. E depois segue o rito comum. Precisa arrumar um deputado para padrinhar, uma deputada para madrinhar, e aí entra na vala comum, nunca se vota. Então, esses instrumentos precisam ser acionados e precisam ser discutidos na campanha. Compromisso na campanha com essas mudanças. Porque hoje o orçamento está sequestrado pelas emendas. Isso desorganiza o planejamento governamental, isso dificulta cumprir prioridades e dá margem à corrupção, como se vê aí no dia a dia as pessoas sendo investigadas. Diz que tem um monte de deputado pendurado lá, e sem falar do Banco Master agora, que na hora que abriu, conseguirem quebrar a senha do telefone do Vorcaro, talvez o negócio não tenha como sair da instância superior. Talvez tenha que desdobrar, porque vai ter um monte de gente com prerrogativa de função, além do coitado do deputado que não tinha nada a ver com o assunto e foi. Ele reclama muito disso, porque é um contrato comercial, puseram ele num rolo que ele não participa, né? Mas se aparecerem outros que existem. Então, qual é a nossa pauta agora para esse primeiro semestre? Fim da escala 6x1, porque hoje o tempo passa a ser um direito tão importante quanto os reajustes salariais, quanto o direito de greve. E isso está tendo no mundo todo.
Aqui já tem lugares com as 5x2, rede de farmácia, as lojas H&M que estão nos shoppings, o Hotel Rosewood. Na Alemanha estão testando o 4x3. A sexta é o novo sábado, é a palavra de ordem lá. Então, essa é uma prioridade um para a gente votar agora na Câmara. A outra é a regulação do trabalho dos trabalhadores precarizados em aplicativos. Já está lá, tem um bom caminho para isso. Nós precisamos resolver a vida desse pessoal, que entrega comida, mas não come, não tem lugar para parar, dos motoristas de táxi, chamados uberizados. Essa é uma das... A outra vai ser fácil agora, o Hugo Mota disse que vai pôr, que é a medida provisória que resolve o problema do gás do povo, né? Mais uma realização do nosso governo. Votar a PEC da segurança pública e a das combate às facções, que foi totalmente adulterada pelo DERIT, depois de 6 relatórios, e no Senado consertaram e volta agora para a Câmara, né? São essas nossas prioridades. Agora, provavelmente, votar cada um desses projetos vai vir mais demanda sobre emenda e tal, né? Já tem uma obrigatoriedade de pagar as emendas até junho, né? Porque a emenda também virou instrumento de clientela, né? Fazer curral eleitoral, ganhar voto em troca de emenda e assim por diante. Então, acho que a gente tem que, inclusive na campanha, botar isso em discussão, que nós somos contra esse sistema. Estamos sendo obrigados a fazer isso. Outra coisa que é nos livrarmos desse corda no pescoço, que é o arcabouço fiscal. Se não conseguir isso, pelo menos mudar a meta de inflação, gente. É uma meta irreal. E baixar a taxa de juros, né? A taxa de juros, ela está sendo mantida esse mês, eu já acho um absurdo. Dizem que vão reduzir em março 0,25 ou 0,5, mas não provoca um efeito imediato, demora para sentir. Então, está tendo efeito no comércio, dificulta a industrialização do país, porque o que eu vou comprar um galpão, botar a máquina, contratar trabalhador, se eu boto meu dinheirinho lá 15%? Então, é inaceitável continuar com essa taxa de juros por mais tempo. Isso, inclusive, pode ter efeitos eleitorais. Por isso que aqueles que estão dizendo que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno seria uma grande vitória, não é o quadro mais provável. E esse tipo de triunfalismo induz a paralisia, induz a subestimar os adversários, tanto quanto antes tem um pensamento conservador, tem interesses do grande capital e farão de tudo para impedir que o Lula faça um 4º mandato. Portanto, pessoal, abra o olho. A vida não é fácil, tem que ter trabalho, gente na rua, convicção, causa e mudanças estruturais. Não basta fazer tudo que nós fizemos, que foi muito mais que o Bolsonaro. Mas o povo sempre quer mais. E nós mesmos fomos primeiros a dizer para o povo: conquista um direito e peça o próximo também. A concentração de renda ainda é grande, a política de imposto de renda foi uma grande mudança, um bom começo, mas precisa ampliar a questão da justiça tributária, taxando supermilionários e favorecendo a vida do povo. Por último, tem a questão da regulação das big techs. Não vai dar tempo de fazer tudo isso no prazo eleitoral, e quem vai regulamentar isso é o TSE, que será presidido a partir de agosto pelo ministro Cássio Nunes Marques, tendo como vice André Mendonça. Então, eu já vi declarações assim: não pode tirar tal post do ar porque viola a liberdade de expressão. Ninguém é a favor da censura nem defende a liberdade de expressão. Mas fazer fake news, tal como fazem hoje, não tem nada a ver com
liberdade de expressão.